Muito boa noite, estamos ao vivo e a cores. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Tá ok aí, Vitor? Estamos vendo bem? Ótimo, nota 10, 10, 10. Quem está aí? Simone Aba, emocionada e muito feliz porque graças a vocês estou iniciando minha jornada profissional com palestras. Legal. Clara Miquelon, boa noite, Simone Adba. José Clébio, boa noite, João Vergutz, Mari Gasol, Sônia Anselmo na área, Luiz Borges, Vitória Espírito Santo, Bruna Velinho, boa noite, estamos juntos, Marcos Weber, hello everybody, falando de Curitiba, você fala inglês agora em Curitiba, mudou a língua, legal, Curitiba é evoluída mesmo. Marlene Schuster, boa noite, Samuel Yoga Gameleira, Cachoeira, Tabuleiro, Minas Gerais, um abraço do tamanho da Sagrada Gameleira de 500 anos. Obrigado, obrigado. Volney Gregory, Maracaju, Mato Grosso, Kleber Cagnoni, boa noite. Cristiane Teixeira, Foz do Iguaçu. Pessoal, e aí, uma pergunta, a aula de segunda-feira incomodou bastante, foi a primeira aula sobre aceitação na última segunda-feira, eu vi que tinha gente saindo daí reclamando, porque eu disse boa noite a todos vocês, uma boa semana, e aí o comentário era, boa noite também é julgar. Boa noite não é julgar, tá, pessoal? Se desejaram uma boa noite, mas eu vi que o pessoal ficou um pouco perturbado com a ideia de não julgar, de parar de julgar as coisas. Vocês tentaram fazer isso ao longo da semana? Parar de julgar um pouco? Vocês observaram o quanto a mente julga? Vocês estão fazendo essas atividades? Vocês observaram como a mente compara, como ela julga, como ela... O que é julgar? Por exemplo, vou dar aqui um rápido exemplo. Vamos supor, aconteceu um fato. Isso aqui é um fato. O que é o fato? O fato é algo que acontece no agora, no momento presente. Então, esse fato, ele é uma coisa que passa a existir dentro do agora. Então, o fato é uma manifestação. Algo se manifesta. Pode ser uma circunstância, uma pessoa, um evento. Algo se manifestou. Então, existe isso que se manifestou, né? É uma manifestação que acontece no agora. E o que a mente geralmente faz? A mente começa a comparar isso que aconteceu com a expectativa, vamos colocar aqui, a expectativa que a mente tinha de como este momento deveria ser. Então, existe um choque, um conflito, um atrito entre aquilo que você pensa do momento presente e aquilo que é. Então, quando você julga muitas vezes baseado na expectativa. Porque você queria que esse momento fosse assim. Agora, por que você tem essa expectativa? Porque você acha que isso é bom. Que você espera aquilo que você acredita ser bom. Então, você espera resultado X, e aí vem o resultado Y. E aí você diz, não, mas eu queria o resultado X, o resultado Y não é bom. E o que eu estou querendo dizer? Isso, a gente tem que ser um pouco sutil na compreensão disso, porque isso é contraintuitivo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você verdadeiramente não sabe o que é bom e o que é ruim, a longo prazo. O que é bom? Aí você diz, bom é você estar com a vida alinhada de acordo com todas as suas expectativas. Então, a minha vida ela está alinhada com todas as minhas expectativas. Minha família, perfeita, 100%. Meus 2 filhos, um está na faculdade, passou na federal, medicina, 100%
feliz. O outro está no segundo grau, participa de várias atividades sociais, é um filho exemplar. Então, a minha esposa, o meu esposo, é só a paz e amor. Tudo perfeito. Uau, que bom! Minha saúde, perfeita. Meu peso, meu corpo, perfeito. Tá tudo perfeito. Tudo alinhado com as expectativas. Meu pai e minha mãe, uns queridos. Não tenho nenhum problema com eles. A casa é a casa dos sonhos. Até mesmo as flores que eu mais gosto, as rosas, este ano estão até florescendo no inverno. Está tudo perfeito. Então, a vida está totalmente alinhada com todas as expectativas. Ganhei uma promoção no trabalho. Então, está tudo alinhado. Você não tem problema nenhum. Quanto tempo isso dura? Quanto tempo vai demorar até a primeira expectativa se frustrar? Você se frustra porque alguma coisa aconteceu fora de... Como é que você vai lidar com isso? Então, o que acontece? Mas é mais profundo do que isso. Eu falo de não julgar, e existe uma coisa que é diferente. Julgar é diferente de constatar. Né? Você constata esse fato e você diz o seguinte, e não é um julgamento, você diz, cara, isso aqui não é agradável. Aí você, mas se não é agradável, eu já julguei. Não, mas você simplesmente olha para o fato e diz, isso não é agradável. Por exemplo, você constata que o seu filho roubou algo do mercado. Um rapazinho de 5, 6 anos, as crianças às vezes fazem isso. Saiu com uma coisinha, um brinquedinho do bolso. Você constatou que ele pegou algo que não é dele. Então, agora você vai tomar as providências. Você constatou o fato. Agora, julgar seria dizer, esse menino está perdido, esse menino vai ser um ladrão, onde é que já se viu? Eu não criei meus filhos para isso. Para quem essa praga puxou? Eu nunca roubei nada, agora tem esse moleque aí passando a mão nas coisas. Que vergonha, que humilhação para mim. Quer dizer, o julgar é você condenar alguém pelo que ele fez. É você... É lógico que você não vai permitir, quando você constata que a pessoa faz alguma coisa errada, mas daí você vai dizer, mas eu não posso julgar. Como eu sei se é errado ou não? Ora, você sabe o que é errado e o que é não. Não precisa julgar através da constatação. Você constata que isso não é uma coisa legal de se fazer. Você constata que você foi rude com uma pessoa, você constata que uma palavra saiu distorcida, que uma palavra não saiu legal. Então, assim, por que eu estou fazendo essa introdução? Para você não radicalizar as coisas. Você não radicalizar o que nós estamos vendo, porque quando você radicaliza, você não aceita, né? Você resiste. Então, isso é importante, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a aceitação, ela vai tirar um peso, uma bagagem tão grande das suas costas, e você vai economizar tanta energia, você vai economizar tanto sofrimento, você vai economizar tanto tempo, né? Você não vai ficar sofrendo à toa, você não vai perder seu foco com distrações que nascem do julgamento. Então, isso é importante, tá? Eu só quis fazer essa colocação. Quem está aí, Guilherme Ruppel, faz total sentido isso. Lisiane Sachs. A Lisiane Sachs. Lisiane Sachs foi apresentadora da RBS, já me entrevistou várias vezes. Um abraço para você, para sua família. Que legal, prazer enorme ter você aqui junto conosco. Então,
o Douglas Pacheco está dizendo: acabei de constatar que minha filha me tratou mal, agora há pouco, mas não a julgo mais, aceito. E é uma questão, assim, a gente vai aprofundar, nós vamos trabalhar 5 pontos importantes sobre, hoje, sobre aceitação, mas eu posso garantir para vocês, tá? Ganhei muito dinheiro já na minha vida, viajei bastante, li mais livros do que eu poderia imaginar, coisas aconteceram que eu nunca imaginei que aconteceriam na minha vida, mas eu posso dizer uma coisa para você: a coisa mais importante para mim foi ter aprendido a aceitação, porque isso mudou minha vida. Aceitação, presença, porque, então, por isso que eu estou empolgado com isso. Bom, vamos lá. 5 pontos. O que é a aceitação? O que é aceitação? Quero retomar isso um pouco e eu quero colocar 5 pontos que você precisa entender sobre aceitação. Nós vimos na aula passada que aceitação é a libertação interna das circunstâncias do contexto externo. Não vou me aprofundar nisso, que nós falamos muito sobre isso na aula passada, mas é importante você ter isso presente. O que significa a libertação interna das circunstâncias do contexto externo? Você ainda vai ter circunstâncias, você ainda vai ter contexto, você vai constatar um monte de coisas sobre as quais você precisa tomar decisões, sobre as quais você precisa agir, mas você está livre internamente de todo o peso emocional atrelado às histórias que a gente conta sobre essas circunstâncias, sobre esse contexto. Então, você aceita internamente aquilo que já é externamente. Aquilo que já é. Então, você não precisa aceitar que a minha vida vai ser medíocre, que não, mas se algo já aconteceu, isso já é. Por exemplo, se a sua situação, uma das coisas que me incomodou, que me perturbou por muito tempo, era a questão de que eu vivia estagnado. O que é estagnado? Eu esperneava, eu corria para um lado, corria para outro, escrevia um livro ali, escrevia um livro lá, mas eu não conseguia sair do lugar. Então, o que acontece? Mas a estagnação, ela já era uma coisa presente na minha vida. As dificuldades, os obstáculos, isso já estava presente na minha vida. Só que eu não aceitava o fato de eu ainda não ter o dinheiro que eu queria, de eu não ter o reconhecimento que eu queria. Eu não aceitava essas coisas internamente, mas elas existiam externamente. Então, internamente, eu tinha uma resistência, eu não aceitava aquilo que era externamente. E é isso que nos prende. Porque você não solta, porque você não faz as pazes, porque você não aceita, você não acata, e aí você resiste. E isso, você pode falar com o seu médico. Quanto mais você resiste uma doença, quanto mais você não aceita a doença, mais ela se intensifica, geralmente. Então, o que é aceitação? Você aceita internamente aquilo que já é externamente. Cara, essa é a minha situação hoje, eu vou aceitar. O que eu posso fazer? Porque aí você para de sofrer. O seu estado mental e emocional, ele deixa de ser determinado pelo ambiente, pela história que você conta sobre o que já é externamente. Porque você só não aceita a sua situação porque você tem uma expectativa de que ela deveria ser diferente. E o problema não é a expectativa de que ela deveria ser diferente. Você precisa ter essa expectativa. Lembra da criação consciente? Intenção e atenção. Então, você precisa ter uma intenção de prosperar, uma intenção de mudar, uma intenção, mas você precisa aceitar aquilo que já é. Usei, acho que foi na aula passada, usei o exemplo de se você está acima do peso.
Ok? Você perder peso é importante, é bom para você, mas você começa pela aceitação de que você está acima do peso. A maioria das pessoas fica triste, fica angustiada, fica ansiosa. Por quê? Porque está acima do peso. E aí, essa ansiedade, essa angústia, esse estresse, não faz ela perder peso, faz ela provavelmente abrir a porta da geladeira e comer coisas que ela não deveria. Então, entendam que a aceitação não é aceitar a história que você conta, não é aceitar a situação em que você está como determinada. Não, é isso e está feito. Não, é você aceitar aquilo que já é, porque isso já é. E internamente, ok, essa situação, o que eu posso fazer em relação a ela? Próximo passo, que é o agir. Então, por que a aceitação é tão poderosa? Porque ela se opõe justamente à resistência. Você resiste internamente ao que é, aquilo que já é. Você não aceita o que já é. Mas se já é, você não tem que não aceitar. Então, isso é muito importante, você ter isso claramente presente em relação à aceitação. Sempre entenda o seguinte, existe o fato e existe a história que você conta contra o fato. Existe o fato e a história que você conta sobre o fato. E a história que você conta sobre o fato não é o fato. O que você tem que aceitar é o fato, e não a história que você conta sobre o fato. Porque geralmente a gente cria essa história mental baseada num julgamento de como as coisas deveriam ser, e aí o que você faz? Você esquece do fato e você passa a remoer por 2, 3, 4, 5 anos o seu julgamento, a história que você conta sobre o fato. E isso é importante, muito importante na questão dos relacionamentos. Relacionamentos são coisas complexas. E daí a pessoa diz o seguinte: isso eu não aceito. O que eu não aceito? O que essa pessoa fez, o que essa pessoa disse. Mas ela já fez isso. Qual o sentido de não aceitar algo que ela já fez? Ela já fez. Isso já é uma realidade. Por que você não vai aceitar essa realidade? A realidade é do jeito como ela é. A pessoa disse uma coisa grotesca. A pessoa disse uma coisa rude. A pessoa disse uma coisa mentirosa. Eu não aceito isso. Quem sofre por esse não aceitar? É a outra pessoa? Não, é você. Mas onde é que está a sabedoria disso? A outra pessoa faz algo, você não aceita o que a outra pessoa faz, e agora você vai sofrer 3 anos ressentido, magoado, chateado, não consegue crescer na vida porque você está preso naquilo que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Então, você não precisa ser melhor amiga dessa pessoa, melhor amigo, você não precisa passar a mão na cabeça e dizer, você é maravilhoso, não, mas aceita o que já é. Ela disse, ela fez e tá bom. Passou, acabou. Então, a aceitação, ela sempre é o primeiro passo para mudar a nossa realidade. Por quê? E poucas pessoas entendem isso. E por isso poucas pessoas conseguem mudar. E aí, o que você está achando do conteúdo até aqui? Quero lembrar que essa é a experiência de ser um membro do Clube dos 5%. Toda segunda-feira, nós nos reunimos às 20 horas para ter uma mentoria dessas comigo. Tudo fica gravado e disponível durante o seu tempo de assinatura, que é de 12 meses, de 1 ano. Então, agora, bora continuar o conteúdo, tá bom? Tamo junto. Não esqueça de dar o seu like e de comentar aqui abaixo. Por que a aceitação é o primeiro passo? Vou explicar. Você já deve saber isso de tanto que nós falamos, tá? O que acontece? Nós temos aqui, então, a nossa mente,
que não tem problema nenhum, a mente não é um problema, mas quando você acredita que você é a mente, aí você se limita à mente. E o que é a mente? Quando você se identifica com ela. A mente é a voz na cabeça. Ela acorda de manhã e ela fica zanzando, zunindo o dia inteiro. Essa é a voz na sua cabeça. Essa voz na sua cabeça, você acredita que ela é pensar. Mas eu já estou cansado de explicar que isso aqui é um movimento mental condicionado. Existem os estímulos externos que agem sobre você e a mente cria esse movimento mental julgando os estímulos de acordo com as suas expectativas. Só que as expectativas, elas nascem do seu condicionamento. Então, você raramente sai disso. E o que acontece? Uma das coisas que mais te aprisiona na mente é a resistência. O que é a resistência? É não aceitar algo que aconteceu. Preste bem atenção. Quando alguém diz uma coisa que fere a sua expectativa, quando alguém faz uma coisa que fere a sua expectativa, quando algo acontece que vai contra a sua expectativa, o que acontece com esse movimento mental? Ele se intensifica. Ele fica mais intenso, a mente se torna mais barulhenta. E o que acontece com o seu corpo? O que acontece com o seu corpo? Emoções mais fortes. E aí você cria esse ciclo, que nós vimos lá em um curso de inteligência emocional, entre emoções alimentando a mente e a mente alimentando as emoções. Quem de vocês nunca passou por isso? De manhã estava tudo bem. Aí você chegou no trabalho e alguma coisa aconteceu que machucou a sua expectativa. O dia se foi. Por quê? Porque você passa o dia inteiro preso na sua cabeça. Por quê? Porque você não aceita algo que aconteceu. Você resiste. Mas o que nós vimos também? Nós vimos que existe, para além da mente, a consciência. O que é a consciência? É um estado de atenção, onde esse barulho da mente não existe ou se reduz. Então, por que a aceitação é tão poderosa? Porque quanto mais você julgar, mais preso você fica aqui. Se você aceita aquilo que acontece, aquilo que já é, essa aceitação, ela elimina a resistência mental. Ela reduz esse barulho. E quanto menor o barulho, se a aceitação é total, você sai da mente e você vem para esse espaço de silêncio mais profundo. Agora, o dia vai ser muito mais produtivo, você vai ter muito mais paz, o fluxo das coisas vai ser muito mais natural, porque não existe a emoção, não existe toda essa agitação, não existe todo esse movimento mental. E ali entra a questão do julgamento. A expectativa a expectativa não tem problema de ter uma expectativa. Você precisa ter expectativa. Eu tinha a expectativa que nós ia ter 1.000 alunos hoje na aula, e só estamos com 947. Mas eu não vou ficar... Isso é porque é culpa do Otávio. Estou brincando. Mas eu não vou ficar alterado por causa disso. Eu tenho uma expectativa. Todos nós temos uma expectativa. Mas qual o problema da expectativa? Quando você julga o que é, usando a sua expectativa como um parâmetro. Cara, próxima aumentou uma pessoa já. Diminuiu uma já. Mas o que acontece na próxima semana? Nós vamos ter 1.000. Ou não. Mas tu tem que ter expectativa. Mas você não pode julgar o que é de acordo com a expectativa. Isso é muito poderoso. Porque você acredita que as coisas deveriam ser de acordo com a sua expectativa, mas a sua expectativa é só uma expectativa. Então você não aceita que as coisas sejam diferentes das suas expectativas. Mas por que você defende tanto a expectativa? Eu falei isso antes. Por causa
Você defende tanto a expectativa por causa que você acha que a sua expectativa é o que é o certo e o outro é o errado. A sua expectativa é boa. E isso cria resistência. E a resistência é uma negatividade. E você, como eu falei na aula passada, não pode criar uma mudança verdadeiramente positiva a partir de um estado mental, de um estado psicológico negativo. Você sabe que se você está com raiva, você ama menos, você dá menos carinho, você não dá risada. Por quê? Porque você está com raiva. A raiva é diferente, ela é negativa. O carinho, o amor, a compreensão, essas coisas, elas não combinam com raiva. Todos nós sabemos disso. Então, aquilo que você mais resiste na sua vida, aquilo que você não aceita, é o que tende a se manter. Por quê? Porque o negativo cria o negativo. Então, eu recomendo muito que você, ao longo dessa semana e ao longo da sua vida, reduza ao máximo o julgamento. Não julgue as coisas. Constate qual é o fato. O que é o fato? E lide com o fato, diretamente com o fato. E isso não significa que você vai perder as emoções. Isso significa que você não vai mais ser escravo, não vai estar mais à mercê das emoções. Então, todo julgamento é, na verdade, uma história que você conta na sua cabeça, uma ficção que você cria sobre o fato. E quando você julga, sempre entenda que você julga a partir do quê? O juiz, ele julga a partir das leis, da Constituição, do Código de Leis. Você, quando você julga, você também usa um código, uma Constituição, que são as suas crenças, que são o seu condicionamento, os seus pontos de vista. Logo, a história que você conta sobre um fato, ela sempre vai ser contaminado pelo passado, porque o seu código de conduta, o seu código de leis, as suas crenças, é o passado. Você coletou, a nossa Constituição, ela foi escrita no passado. A sua Constituição, ela também é escrita no passado. E aí o que acontece? Você sempre está preso a isso, você não se liberta do seu condicionamento. Todo julgamento reforça o seu condicionamento. Por isso, aquilo que você resiste, persiste. E a aceitação, ela acaba eliminando a estagnação. E aí vem o primeiro ponto. Vou trabalhar agora 5 pontos que você precisa entender, tá? Isso é muito importante. Existe uma objeção que você precisa vencer. Tem uma objeção na sua cabeça que você precisa vencer. Essa objeção é a seguinte: naturalmente, a nossa mente vai dizer que a aceitação, se você aceitar as coisas, você não vai agir mais. Por isso que a ideia da aceitação, ela não é facilmente aceita. Por quê? Porque ela é contraintuitiva. A ideia do senso comum é de que se você aceitar as coisas como elas são, você não vai fazer esforço nenhum para melhorá-las. A ideia pré-estabelecida na nossa mente é mais ou menos algo como o crescimento, o progresso e a evolução, tanto na nossa vida pessoal quanto no coletivo, acontece quando você não aceita as condições do presente e quando você luta contra elas. Eu tenho consciência disso, porque por muito tempo eu pensei a mesma coisa.
Cara, se eu aceitar a minha situação, eu nunca vou sair dela. Mas aí eu percebi que eu já não estava aceitando ela há 15, 20 anos e também não tinha saído dela. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Isso é contraintuitivo. Se você aceitar a situação, se você fizer as pazes com a realidade, você acredita que você não vai se empenhar para ir além, para superar a sua realidade e criar coisas melhores. Você acredita que se você não estiver frustrado, insatisfeito, com raiva, você não vai agir, você não vai sair do lugar. Agora, o que você precisa entender? Ponto 1. Para muitos de nós, por causa disso, a aceitação, ela parece ser negativa. E aí tu analisa o seguinte. Pensa numa pessoa que te ofende. Ela diz, esse cara é mentiroso, esse cara é isso, esse cara é aquilo. A pessoa te ofende. É quase automático tu não querer aceitar que essa pessoa tem o direito, a liberdade de te ofender. Não é? Você diz, isso eu não posso aceitar. Ela me ofendeu. Então, o que acontece? A gente tem essa percepção de que se você aceitar, você está fazendo alguma coisa errada, você está sendo um cagão, você está não sei o quê. Parece que você está desistindo de defender a sua honra, você está jogando a toalha, você está sendo passivo, ou que você não está mais nem aí para a vida. E muitas vezes a gente tem a sensação de que se você aceitar as coisas, você vai virar um rabanete, um repolho. Mas a verdade é que a verdadeira aceitação é algo completamente diferente. A aceitação verdadeira, ela é poderosa porque ela abre, quando a resistência, ela movimenta a mente. Mas quando você aceita, você liberta a mente, você esvazia a mente. E aí o fluxo da vida passa a emergir através de você. Esse é o ponto 1. A criatividade flui, a sabedoria aumenta, a inteligência, você vê com mais amplitude, de uma perspectiva maior. Então, o ponto 1 é o seguinte, a aceitação não significa você suportar passivamente qualquer situação. Aceitação não significa não fazer nada a respeito da condição em que nós nos encontramos. Tira isso da cabeça. A aceitação não é isso. A aceitação também não significa você parar de ter expectativas, você parar de fazer planos, ou deixar de ter ações, atitudes positivas em relação às coisas, ou de ter confiança e entusiasmo para começar algo novo. Aceitação não é nada disso. Esse é o ponto 1. Aceitação não é passividade. Aceitação é uma força poderosa, entende isso? E isso nos traz para o ponto 2. Vamos lá, o que é o ponto 2? O que é aceitação? Eu gosto de uma definição, nem me lembro mais de quem é, mas não é minha, é uma definição, não sei de quem é, mas ela diz o seguinte, e eu gosto muito disso, eu preciso que você entenda isso. O que é aceitação? Aceitação é a sabedoria simples, mas profunda, de você se submeter em vez de se opor ao fluxo da vida. Vamos lá. Vamos analisar isso, tá? Existe um fluxo da vida. Vamos supor que isso aqui é a vida, tá?
e essa vida flui. Existe um fluxo da vida. Então, preste bem atenção, nós temos esse fluxo da vida. O que é aceitação? Aceitação é você se submeter ao invés de se opor ao fluxo da vida. Você se submete, você vai junto com a corrente. Então, eu vou repetir, aceitação é a sabedoria simples, mas profunda de você se submeter ao invés de se opor ao fluxo da vida. Agora, vou entender isso mais a fundo. Vamos lá. O que é o fluxo da vida? Onde está o fluxo da vida? A vida sempre é agora. Então, o que acontece? A vida, ela sempre é agora. Antes tinha vida, mas antes, quando tinha vida, era agora. Daqui a pouco vai ter vida, mas essa vida, daqui a pouco, vai ser agora. E agora tem vida porque é agora. Então, a vida, ela sempre é agora. Então, o único lugar onde você pode sentir o fluxo da vida é o agora. E o que é se submeter ao fluxo da vida? É você aceitar o agora. Você aceita o agora, a vida como ela se manifesta, você aceita o momento presente de forma incondicional. Agora, como é que você faz isso? Eliminando, abandonando a resistência interna. O que é a resistência interna? A vida, o fluxo da vida vem nessa direção, a tua expectativa é contrária à vida, e aí você vai nessa direção. Não, eu não quero isso, eu quero isso. E o que acontece? Isso aqui não é real, isso aqui é uma coisa que é uma ficção, isso é mental, é emocional. Então, o que acontece? Se você está sem dinheiro, observe como você se sente internamente em relação a isso. O fluxo da vida, a vida agora, nesse momento, te trouxe um pensamento. Pensamento é um fluxo, é uma manifestação. Poxa, eu estou sem dinheiro. Olha como você se sente. Você aceita o fato de você estar sem dinheiro ou você cria aqui uma carga emocional que se opõe a esse fluxo? Você está sozinho? Como você se sente? Nesse momento, você está sozinho. Aí, como você sabe se você aceita o que é? Olha o estado emocional que estar sozinho cria. Você resiste, você não aceita, isso cria uma carga emocional negativa. E se você tem uma carga emocional negativa porque você está sozinho, isso vai te ajudar ou vai te dificultar em encontrar uma pessoa? O não aceitar é o foco do seu pensamento. Quando você não aceita, o foco do pensamento está no que você quer ou no que você não quer? Está naquilo que você não quer. E se o foco do pensamento cria a sua realidade e o foco do pensamento está no que você não quer, o que você cria? Mais do que você não tem. Agora, se você aceita e você diz, nossa, eu estou sozinho, mas graças a Deus estou bem de saúde, graças a Deus as coisas estão indo bem, mas eu estou sozinho, mas está tudo bem, papapá, e você está feliz, você está alegre, e você visualiza aquela pessoa que você quer encontrar, você está criando uma realidade diferente, porque o foco da atenção do seu pensamento está num lugar diferente. Se você tem um emprego ruim, você não gosta dele, é chato, é mais fácil você encontrar um emprego melhor se você
fizer as pazes com esse emprego e trabalhar legal, trabalhar bonito, fazer o que tem que ser feito, porque nesse momento é daqui que eu tiro o meu sustento, então vou dar o meu melhor, mas ao mesmo tempo vou esperar para que algo ainda melhor aconteça. É a atitude que muda. É a atitude que muda. Se você está acima do peso, fica mais fácil emagrecer se você se aceita e você faz um plano, contrata uma nutricionista, diz, não, estou um pouco acima do peso, mas vocês vão ver daqui a 3 meses. Por quê? Porque eu estou agindo, estou no fluxo, estou no plano. Se muda a expectativa. Esse peso, essa tensão que você sente internamente é resistência. A resistência mental é uma idiotice, porque é dizer não para aquilo que já é. Porque já é. Então você diz, não aceito isso, mas já é. Então o que acontece? Quando você diz não ao que já é, você se opõe ao fluxo natural da vida, ao invés de se submeter a ele. A vida é uma força, a vida ela tem um poder criador, um poder criativo extraordinário. Eu prefiro 1000 vezes andar com o fluxo da vida do que estar preso no fluxo dos meus pensamentos, do meu condicionamento. Você está entendendo isso? Por isso que eu sempre digo, não dê tanta atenção ao pensamento, é só um pensamento. Então, não te oponha ao fluxo natural da vida. A vida sabe muito mais do que eu e você. A vida é muito mais ampla, a vida é muito mais... Porque, veja o seguinte, quando Jesus diz, e os apóstolos reclamando, eu sempre repito isso, os apóstolos reclamando. O que os apóstolos estavam reclamando? O que nós vamos comer? Onde é que nós vamos dormir? Tá, você fica aí falando, belos sermões, e temos toda essa missão bonita, eu acredito, você é um ser muito especial, iluminado, você é Jesus, você é o Filho de Deus, eu acredito, você é tudo isso. Mas e o que nós vamos comer? Onde é que nós vamos dormir? O que nós vamos vestir? Amanhã, depois da manhã, daqui a um mês. E Jesus diz, por que vocês estão tão preocupados com o futuro? Pode essa preocupação adicionar um dia à sua vida? Aí ele diz uma coisa seguinte, olhe como vivem os pássaros do céu. Eu sempre ressalto isso, já disse isso 1000 vezes. O segredo está em, olhe como eles vivem. E como eles vivem? Eles vivem enraizados na vida. Eles andam com o fluxo natural da vida. E aí ele diz, se o pai cuida deles, imagina como ele vai cuidar de você. Mas só se você se submeter ao fluxo natural da vida. Porque senão, se você não se submeter ao fluxo natural da vida, você não vive como os pássaros e como os lírios do campo. Aí você vive de acordo com o teu pensamento. E aí a história é outra. Aí você está se preocupando como os apóstolos estavam. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante a gente entender isso, porque a gente busca muitas coisas na vida. A gente busca muitas coisas na vida e todas as coisas que a gente busca, elas são importantes, mas é de uma importância secundária. Cara, é muito legal ter dinheiro, cara, é muito legal você ter saúde, é muito legal você ter força física, você ter resistência, tudo isso é muito legal, mas a aceitação, o estado de presença, a maturidade mental, a maturidade emocional que nasce quando você se liberta dessas ilusões, como, por exemplo, a resistência, isso é muito poderoso e é isso que vai nos trazer o resto. É isso que vai facilitar a nossa vida. Então, o ponto 2 é a aceitação. É a sabedoria simples, mas profunda de nos submetermos ao invés de nos opormos ao fluxo da vida. Ponto 1 foi, aceitação não é passividade. Aceitação não é resignação.
mas é você sair dessa nhaca mental criada pela resistência, que é a negatividade, que é o sofrimento, que são todas essas coisas, e você dar abertura para a vida, a vida sabe mais do que você. E isso é o ponto 2. Aí vem o ponto 3. Eu disse que eram 5. Como acontece essa oposição ao fluxo natural da vida? Ponto 3. Como isso acontece? Como você obstrói o fluxo natural da vida? Justamente isso que nós estávamos falando na aula passada, e que eu comecei a introdução hoje, através do nosso julgamento mental e através da negatividade emocional que nasce com o julgamento. Isso é como você ter uma mangueira, né? A água flui naturalmente, mas começa a formar nós nessa mangueira. Então, o nosso julgamento, a negatividade, o julgamento cria negatividade, e a negatividade, ela é um nó que obstrui, é um nó psicológico que obstrui o fluxo da vida. Você fica preso nesse nó, e isso cria tensão, isso aumenta cada vez mais a carga emocional, a carga psicológica, com uma mangueira, e uma hora você explode, literalmente como uma mangueira, uma explosão. O que é? Eu já não aguento mais. Pum! Entendeu? E aí, essa explosão, ela vai se acumulando, e você julga isso, julga aquilo, né? E aí chega um momento quando as coisas vão mal. O que é as coisas irem mal? As coisas vão mal quando há um espaço enorme entre as exigências da mente, as expectativas da mente, de um lado, a mente diz: isso é o que deveria ser. E aí existe o que é. Isso é as coisas irem mal. Quando é que as coisas vão mal? Você espera isso e acontece isso. Existe um espaço entre os dois. E esse espaço é o sofrimento. Você já percebeu isso? O que é o sofrimento? O sofrimento, ele acontece quando uma coisa sai errado, quando as coisas vão mal. E quando as coisas vão mal? Quando você tem, de um lado, as exigências fixas, rígidas da mente, as expectativas, e do outro lado a sua mente. E aí tem um espaço. Você quer isso, mas você tem isso. Esse espaço é o sofrimento. A ansiedade é isso, tá? A ansiedade é isso. O medo é isso. O ressentimento é esse espaço. Você queria que a pessoa fizesse ou dissesse isso, mas ela fez isso. Existe um espaço. Quando ela faz exatamente o que tu espera, não tem espaço. Não há sofrimento. Isso faz sentido? Olha como isso é simples. Olha como isso é simples. E aí algumas pessoas dizem, eu reduzi todas as minhas expectativas. Isso é jogar toalha. Isso é jogar toalha. Isso não é aceitação. Então, se você tem observado a sua condição de vida, se você observa o seu dia a dia, ao longo deste dia que está se encerrando, eu tive várias coisas que saíram mal, que foram mal. E se você observar o seu dia a dia, você vai ver que as coisas vão mal com muita frequência. E é nesses momentos que a gente explode. Mas também é nesses momentos que você precisa praticar a aceitação. Para quê? Para eliminar o sofrimento e as mágoas da sua vida. Então, o ponto 3 é, sempre que você julga o momento presente, quando você julga o momento presente, a tentação é você se opor ao fluxo natural da vida. E com isso você cria resistência. Você cria essa negatividade, esse nó psicológico,
e aí você impede o fluxo natural da vida. Você cria resistência toda vez, quando você vive na inconsciência, você cria resistência toda vez que as coisas não estão 100% alinhadas à sua expectativa. E daí isso nos traz para o ponto 4. Já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero retomar. Por que a aceitação é tão poderosa? Porque, já expliquei isso, porque a aceitação daquilo que é, nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. Nos faz viver que nem os lírios do campo, que nem as aves do céu, ligados ao ser. O que é a resistência? A resistência sempre é mental. A mente é a resistência, é um julgamento, é uma não aceitação. Então, o que acontece? Quando você não julga, quando você aceita, você elimina a resistência. Se não há mais resistência, você abre espaços na mente. Por isso que a aceitação é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que você não pode fazer alguma coisa no campo externo, no exterior, para mudar a situação. Isso não quer dizer que, no caso dos apóstolos, não podiam ir pescar para pegar comida, eles não podiam fazer nada. Mas o problema é que eles estavam contando uma história mental, eles estavam presos na mente. Então, o que você precisa aceitar quando a gente fala em aceitar? Lembre-se sempre, não é aceitar a história que você conta. Não é aceitar o seu julgamento. Tipo, minha vida é uma merda igual, tudo dá sempre errado, a minha vida é uma desgraça, então, né, vou aceitar do jeito que é e tá tudo bem. Isso não é aceitação, você já julgou, você já deu a sentença, mas você olha o fato e você aceita o fato. Poxa, vou ter que lidar com isso agora, nem esperava isso, agora tem mais isso, vou lidar com isso. Então, aceitar é você olhar para as coisas sem julgar. E o que é não julgar? Não julgar é ver as coisas como elas são. Você não precisa julgar o fato. Você constata, não, o fato é esse, e esse não é um fato agradável, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. No caso de uma doença, por exemplo. Você tem um estado de saúde, um estado físico. Isso é um fato. Agora dizer, minha vida acabou, agora estava indo tudo tão bem, logo agora, aí você começa a contar um monte de história, e são essas histórias que criam o sofrimento. Então, aceitar é não julgar. E não julgar é ver as coisas como elas são, e não como você acredita ou espera que elas deveriam ser. Na verdade, não é nem a situação toda que você precisa aceitar quando a gente fala em aceitação, mas apenas agora, esse segmento chamado agora. Agora, essa é a situação com a qual eu tenho que lidar e está tudo bem. Se você estiver atolado até o pescoço em dívidas, você não tem que dizer, tá tudo bem. Eu me conformo que estou atolado em dívidas, com dívida até o pescoço. Isso é resignação. Você está se resignando. Isso não é aceitação. Resignação não é aceitação. A resignação é você aceitar o seu julgamento sobre o fato. E a aceitação é não julgar o fato. Entenderam a diferença? Quando é que eu me resigno? A resignação é você aceitar seu julgamento sobre o fato. Então, eu julgo que esse fato não é bom, que a minha vida realmente é uma situação que não tem mais solução, então eu aceito isso. Mas isso é uma história que você está contando. Então, você está aceitando o julgamento sobre o fato. Isso é resignação. O que é aceitação? Não julgue o fato. É simples assim, não complique, é o fato. Eu estou com sede, eu vou tomar água, não tenho água. O que eu posso fazer para arrumar água?
Mas eu não preciso contar uma história que a minha vida é tão... A minha vida é tão desgraçada, é tão sem graça, eu sou tão azarado que agora eu estou com sede e nem água não tem. Nem isso, nem água não tenho. Entendeu? Essa é a coisa. Você não precisa aceitar um fato indesejável ou desagradável na sua vida. Você não precisa. Você também não precisa se iludir e dizer que você não tem, que não existe nada de errado com uma situação desagradável ou estar atolado em dívidas, que não tem nada errado. Não é nada disso. Você reconhece que você quer tomar água. E você vai atrás da água. Você reconhece que você quer sair da dívida. E tá tudo bem. Você vai atrás, você traz a atenção ao momento presente. Vou ter que sair dessa dívida, sem julgar ou sem rotular essa situação. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. E sempre entendendo que você não pode fazer nada fora do agora. Aí você diz, não, mas e se eu julgar o passado? Mas não existe passado. O passado é um pensamento que vem na sua mente. Então, se o passado aparece como um pensamento, aceita esse pensamento sobre o passado. Isso é muito importante. Então, não existe nada que acontece fora do passado. Por isso que eu falei antes, você só precisa aceitar o agora. Aí as pessoas perguntam o seguinte, mas vou ter que aceitar o agora pro resto da vida? Não, você não precisa. Não precisa aceitar pro resto da vida, é só agora. Aí daqui a pouco você pergunta, mas precisa aceitar pro resto? Não, só agora. É só agora, só agora. Mas a minha pergunta, antes da gente ir pro ponto 5, é o seguinte, isso faz sentido para vocês? A Dalva está dizendo, eu já fali e se eu julgar, você adquire doenças psicossomáticas. Muito triste. O Otávio está esfregando o rosto assim. O Vitor desapareceu. Tá chato a aula? Tá chato. O Gustavo está dizendo a ação. Aí fugiu, mas eu estava falando da ação. A ação que emerge a partir da aceitação, aí rolou, né? Mas quando a gente fala de aceitação, a gente está falando disso, né? De você se libertar dessa negatividade inútil, né? Essa negatividade inútil, mas aceitar quando? Só agora. E a partir dessa aceitação, você age e você faz tudo o que você puder para sair dessa situação. Isso é uma atitude de ação positiva. E ela é muito mais efetiva do que uma ação negativa que nasce da negatividade, da resistência, da raiva, da insatisfação, da frustração, muitas vezes do desespero. Então você aceita e você vai agindo de forma positiva até alcançar o resultado desejado, até que você, no caso da dívida, consiga pagar a sua dívida, no caso do peso, até que você encontre o peso. Você vai continua o tempo todo a praticar a aceitação. Você vai emagrecer muito mais cedo, você vai sair da dívida mais cedo, você vai encontrar uma pessoa mais cedo, você vai crescer profissionalmente mais cedo. E você vai fazer isso curtindo a caminhada, com paz, com serenidade, com sabedoria. E você não julga ou rotula o momento presente. Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Imagina que você está caminhando numa noite escura, não sei se você já caminhou numa noite escura, tá? Então, aqui está você, e você está caminhando numa noite escura, mas essa noite escura, ela é escura como breu, você não enxerga nada. E você quer chegar num ponto lá distante 5 quilômetros, tá? Então, o que acontece? Você não consegue iluminar os 5 quilômetros, e nem precisa. Você possui uma lanterna
e essa lanterna cria um pequeno círculo de luz estreito e nítido, logo bem na sua frente. É ali que você vai dar o próximo passo. Então, no exemplo, a escuridão, todo esse espaço escuro aqui, é a sua condição de vida. Não tem como ser diferente. Então, você não precisa iluminar tudo. Imagina, você tem um pequeno círculo de luz. Neste pequeno círculo de luz, você tem clareza, você tem visão. Se você aceitar o momento presente, o agora, o que acontece quando você aceita o momento presente? Você vai ter paz. Por quê? Porque você elimina a resistência. Então, o seu momento presente, ele vai ser de paz. Essa paz, ela vai te trazer mais entusiasmo, ela vai te trazer mais clareza, ela vai te trazer mais resiliência, ela vai te trazer um monte de coisas. Quando? Agora. Aí você diz, tá, mas e o resto? Mas você não precisa do resto, o resto é uma ficção na sua mente. Aí você dá um outro passo, essa luz que você tem ilumina esse passo. Mais uma vez você vai ter paz, mais uma vez entusiasmo, clareza, resiliência, todas essas coisas. E aí, o que acontece? Aquilo que você chama de futuro emerge desses pequenos círculos de luz, do passo que você dá agora. Isso que você precisa entender. O que cria isso que você chama de futuro é o seu estado de espírito agora. E se seu estado de espírito for de entusiasmo, de paz, de serenidade, de clareza, de resiliência, o seu futuro vai ser brilhante. Agora, se seu momento presente, estado de espírito agora, for, esse é o ponto 5, se esse estado de espírito for de resistência, de negatividade, de raiva, de ódio, como é que vai ser o seu futuro? Então, a aceitação deste momento cria um novo estado de espírito. E esse estado de espírito é a semente da qual emerge aquilo que tu chama de futuro. Não adianta você desejar agora o sol que tinha hoje à tarde ou o sol que vai ter amanhã. Agora é noite. Então você aceita que agora é noite, que está tudo escuro. Você aceita que o sol que tinha hoje de tarde e o sol que terá ou não amanhã são o passado e o futuro. A lanterna é o seu estado de presença, é a sua consciência, é o círculo de luz que ele cria. E ele é o agora. Agora, se você olhar para hoje de tarde e dizer, meu Deus, hoje de tarde tinha aquele sol bonito, agora está tudo escuro. Aí você diz assim, meu Deus, amanhã será que vai ter sol? Será que vai ter chuva? Isso tudo é irrelevante. Por quê? Porque você não vai viver amanhã. Você só vai viver agora. Aquilo que você chama amanhã vai ser o agora. E isso nos traz, então, para o último ponto. O que acontece quando não há aceitação? Se você não aceita, nós já falamos sobre isso. Mas a resistência, que é a não aceitação do que é, ela acaba reforçando, ela acaba endurecendo, vamos chamar isso de casca psicológica, a sua forma psicológica, e isso te isola, isso te separa de tudo. E com isso você cria cada vez mais essa sensação de separação. Separação do quê? Separação de quem você verdadeiramente é, separação dos filhos, separação do marido, da mulher, separação dos pais. Pode ver uma pessoa que tem uma casca psicológica muito forte, ela tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque essa casca psicológica, a raiva, o ressentimento, a mágoa, o sofrimento, a tristeza, essas coisas isolam ela das outras pessoas. Até porque quando há uma relação, ela só reflete aquilo que ela é por dentro.
Então, quando há essa separação, o mundo e as pessoas à sua volta, elas passam a ser vistas como inimigos, como ameaças, como adversários. E aí, dentro de nós, nasce cada vez mais essa compulsão inconsciente para destruir os outros. Aí diz, mas eu não quero destruir ninguém. Não fisicamente, mas destruir através do julgamento que emerge em você. E esse julgamento cria cada vez mais raiva, mais conflito, mais atrito. E você passa, quando você se separa de todo mundo, você passa a ser também tomado por uma necessidade de competir, uma necessidade de dominar, uma necessidade de enfrentar, de confrontar. Vejo que muitas pessoas, elas até veem a natureza como inimiga. Tu não consegue mais... Tu anda no mato com medo, faz uma trilha com medo, porque um bicho pode vir e me comer, mas qual é a última pessoa que tu conhece que foi comida por um bicho? Ninguém, entendeu? E os animais, eles dificilmente atacam, a menos que você ataque eles primeiro. Então, mas estou falando isso porque as nossas percepções e as nossas interpretações, elas passam a ser administradas e governadas pelo medo. E não é só o estado emocional e psicológico que fica mais pesado, mais escuro, mais denso, mas também o seu corpo. Ele fica mais rígido, mais pesado, mais denso por conta da resistência mental. Então, não há como você não lucrar imensamente entendendo esse processo todo da aceitação. E aí, volta a insistir, aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso crescer profissionalmente, mas eu preciso melhorar meu relacionamento. Tudo isso tem a sua origem no modo como você percebe as coisas à sua volta. E a aceitação é a maneira mais sábia de você lidar com as coisas à sua volta. Sueli Bortoleto, a natureza nos ensina muito. Gustavo Petrocelli, a verdadeira produtividade está na aceitação. Criatividade, leveza, naturalidade, espontaneidade. Por que a maioria das pessoas não são criativas? Porque elas estão presas nisso que eu chamei de casca psicológica, emocional. Como é que você quer criar com isso? Tem uma história do Einstein que eu gosto de contar. Uma vez um amigo dele foi passear na casa dele e a mulher dele disse, mas o Albert, ele tá na banheira. Então, se você não se importa de esperar ele sair da banheira, então você espera, depois ele quando ele sair da banheira, só que ele pede para que eu não perturbe ele quando ele está na banheira. Então, se você quer, pode ficar à vontade aqui na sala. Quando ele vier, eu aviso ele. Passou 1 hora, e aí esse cara, amigo do Einstein, tinha dito, mas você tem ideia se ele já saiu do banho? Da banheira? E a mulher disse, não, ele não saiu, ele está lá ainda. Aí ele olhou, mas já faz mais de 1 hora, ele fica tanto tempo na banheira? Você não sabe quanto tempo ele fica na banheira, ele fica quanto tempo ele quer. Mas o que ele faz tanto tempo na banheira? Ele brinca com as bolhas do sabão. Ele fica brincando ali com as bolhas. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele diz que isso ajuda a desenvolver a criatividade,
traz insights poderosos para ele. Então, assim, a leveza, a naturalidade, brincar com bolhas de sabão era um exercício que trazia criatividade, trazia insights, trazia essas coisas. Então, assim, não leve a vida tão a sério. E quando eu falo não levar a vida tão a sério, eu não estou falando para ser irresponsável, obviamente, mas eu estou dizendo o seguinte, cara, deixa as coisas fluir. Né? Não tente impor o seu jeito, a sua vontade. Não tenha essas ideias rígidas e querer adequar o mundo a essas ideias. Não faz muito sentido. E quando eu digo assim, tem uma história, que é uma história antiga, de um rapaz que era um jovem e ele não tinha nada. E ele queria muito ter uma fazenda. E um dia ele ficou sabendo que um tio dele, que ele nem conhecia, morreu e deixou uma fazenda de herança para ele. E aí ele foi lá reclamar essa herança e aí ele recebeu uma fazenda bonita e tudo mais, mas não tinha um animal. E ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Como é que ele vai cuidar da fazenda? Ele ia lá trabalhar com a enxada, fazendo tudo à mão. E aí o vizinho veio e disse, mas olha só, que azar. Primeiro, que sorte, né? Você ganhou toda uma fazenda e olha que azar, você não tem nem um cavalo, nem um boi, não tem nada para te ajudar. Aí o homem disse, vamos ver. Aí, um dia veio um cavalo selvagem, 2 cavalos selvagens, correndo, não sei da onde, do mato, dos campos, e entraram num cercado que ele tinha lá e ficaram lá. E aí o vizinho veio e disse, nossa, olha que sorte. Você não tinha nenhum cavalo, agora apareceram esses 2 cavalos Mustang, forte, bonito. Aí disse, vamos ver. O jovem disse, aí ele foi, queria amansar o cavalo, adestrar o animal, e caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho veio e disse, nossa, que azar. Você não tinha cavalo, aí veio esse cavalo, agora se ia amansar o cavalo, adestrar o cavalo, e caiu e quebrou a perna. Aí o rapaz disse, vamos ver. E aí, 2 semanas depois, o país entrou em guerra, e aí chamou todos os jovens naquela idade daquele rapaz, mas aquele rapaz, por estar com a perna quebrada, não foi para a guerra. Aí morreu todo mundo na guerra, e aí o vizinho veio e disse, nossa, que sorte a tua. Você não tinha cavalo, veio o cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna, por causa disso não foi para a guerra e agora você está vivo enquanto os outros estão mortos. Ele, o rapaz disse, vamos ver. Quer dizer, não existe bom ou ruim. As coisas, se você anda com o fluxo da vida, a própria vida vai te conduzindo pelo caminho. Tá bom? Pessoal, então, um forte abraço, uma boa semana. O que a Simone Aba está fazendo? Por que ninguém fala isso? Não sei do que ela estava falando, mas estudem essa aula, façam sempre o resumo. É importante você rever os ciclos de estudo anteriores, todos eles estão interligados. Nós vamos ter, semana que vem, mais uma aula sobre a aceitação, vamos encerrar esse ciclo de estudo, depois vamos para um estado de presença, e assim nós vamos cada vez mais trabalhando a nossa semente interior, que vai cada vez germinar e trazer coisas boas para todos nós, tá bom? Tamo junto, pessoal, forte abraço, boa semana e até segunda-feira! E aí, chegamos no final de mais uma aula. Minha pergunta é, qual é a sua percepção sobre o que você viu até aqui nesse curso? E parabéns por ter finalizado a aula 2. Nós temos mais 3 aulas que vão fechar esse nosso ciclo de estudos em aceitação. Não se esqueça, essa é a experiência, você está tendo a experiência de ser um membro do Clube dos 5%.
Este aqui é um curso que faz parte do acervo do clube. Na quarta ou quinta-feira você vai ter uma rápida janela para fazer parte do Clube dos 5% e ter acesso a todo o conteúdo que já tem lá. Além de já iniciar um novo ciclo, que é um curso nas 7 leis universais para realizar sonhos, que é um curso exatamente nesse mesmo formato que esse que você está fazendo, um curso de aceitação. Lembrando sempre, essa aula vai ficar disponível somente até as 8 horas dessa terça-feira, por 24 horas. Então, não se distraia e não deixe de baixar o resumo e fazer as atividades da aula 2. Se você está gostando, vá no direct lá do meu Instagram ou mesmo aqui embaixo nos comentários e me conte o que você está achando desse curso completo, um curso em aceitação. Forte abraço, estamos juntos e nos veremos amanhã na aula 3.